pessoal, meu nome é Renato, sou natural de São Paulo, ela é Lilian, na verdade nós somos casados, ambos somos naturais de São Paulo, capital, e a gente vai contar um pouquinho para vocês aí da nossa experiência aqui na Irlanda. É verdade. Nós decidimos há mais ou menos 1 ano e meio atrás fazer intercâmbio e decidimos vir para a Irlanda para estudar inglês, e o motivo de virmos para outro país para estudar inglês foi basicamente porque é o jeito mais fácil de aprender inglês quando você está em outro país e não somente estudando no seu país, em alguma escola. Estar em contato com a cultura local, né? Isso foi muito importante pra gente. E a gente decidiu estudar inglês não só pela questão que muita gente quer, né? Por nossa cultura estar mergulhada, também tem muito da cultura americana, influenciada na verdade pela cultura americana, mas também porque a gente sempre gostou, né? A gente gosta bastante. Aí acho que aprender uma nova língua é liberdade, independente de qual língua seja, independente de mercado de trabalho. Então, quando a gente decidiu fazer intercâmbio, a gente pesquisou bastante diversos países nos quais eram possíveis fazer intercâmbio, e o principal objetivo era tanto estudar, mas também trabalhar. E aí acabamos ficando com 2 países para escolher, entre Austrália e Irlanda, e aí foi uma difícil decisão, mas por fim a gente acabou decidindo por Irlanda por alguns motivos, e um deles foi porque a gente pode viajar pela Europa, então dá pra gente conhecer outros países, é fácil de viajar por aqui. Dos principais esse, né? E outra questão foi por causa de dinheiro, claro, por causa do custo, enfim, por ser mais barato do que a gente pesquisou em relação à Austrália. E por fim, ficamos entre decidir qual cidade viríamos para a Irlanda, e também a gente pesquisou bastante. A gente tinha optado por Galway, mas até por uma indicação da agência que nós contratamos, nos indicaram Waterford, por fim, por ser uma cidade que não tem muitos brasileiros, então seria talvez um jeito mais fácil da gente estar praticando o nosso inglês, não só ficar conversando em português o tempo todo, e também pelo custo de vida. O custo de vida aqui é muito mais em conta, então isso ajuda bastante, porque o pessoal sempre vai atrás, na hora de pesquisar, em relação ao custo do curso, mas isso não é exatamente o mais importante. É importante, mas tem que analisar o todo. Então o custo de vida realmente é muito importante de analisar. E esses foram os 2 pontos mais importantes pra gente. Foi um porque o Waterford ainda tem um número brasileiros, claro, e principalmente aqui fazendo faculdade, mas nem se compara às grandes cidades, às outras grandes cidades. Grande assim, quando a gente fala em grande na Irlanda, numa proporção diferente do Brasil, mas comparado às outras grandes cidades da Irlanda como Cork, Galway e Dublin, tem um número muito menor ainda, então isso foi importante pra gente, para poder estar mais em contato com a cultura local, né? E evitar um pouco falar tanto português. E também questão do custo de vida, enfim, tudo isso influenciou bastante. Sim. E especificamente aqui a escola, né, o UEL, que a gente optou, também por isso, por ser uma escola que a gente sabia que tinha um número menor aí na verdade nós somos os únicos brasileiros agora aqui estudando. Por enquanto. Por enquanto. E as classes também são muito pequenas, o que é bom, porque os professores não conseguem te dar uma certa atenção individual. E importante dizer é que aqui em Waterford, a UEL, que é a única escola que tem certificados para que você consiga tirar o seu visa. Então, isso é uma importante avisar. Bom, a gente vai falar agora porque da Irlanda, o que a gente acha da Irlanda, na verdade, o que a gente já falou no vídeo anterior, o que a gente acha da Irlanda e de Waterford. O que eu posso falar para vocês? A Irlanda, como talvez alguns saibam, é um país pequeno comparado ao Brasil, 5 milhões de habitantes só. O Waterford, então, tem entre 40 e 50 mil, né? Mais ou menos. E assim, pra gente está sendo uma experiência incrível, bem diferente. A Irlanda é um país muito verde, conhecido por alguns como o Jardim da Europa, onde você vai tem
tem verde, né? Onde você olha tem montanha, tem uma porrada de cores, assim, é um país cheio de cores. Eu ouvi falar que tem mais de 400 tipos de tons de verde dentre a vegetação irlandesa, não sei se é verdade. Mas a gente também escolheu isso para ter uma experiência diferente de São Paulo, de onde a gente veio, que é uma cidade grande, uma selva de pedra, né? Então aqui, principalmente em Waterford, que a gente fugiu da metrópole de Dublin, a gente tem sentido bastante isso, assim, essa inserção na natureza, tá num lugar mais pacato, um lugar onde a gente pode fazer tudo a pé, tá respirando um ar um pouquinho mais puro. A única coisa que incomoda um pouco é a chuva, né? Às vezes, acho que esse é o único... Mas você compra roupa própria aqui também, mas isso às vezes o que incomoda a gente. Então foi buscar essa experiência de vida diferente. O Waterford, apesar de ser pacato, é a quinta maior cidade da Irlanda, né? E tem uma infraestrutura legal. Do que você precisa para sobreviver confortavelmente, digamos assim, tem aqui. E assim, é uma cidade calma, tranquila, só que às vezes, sei lá, não tem nada para fazer aqui, você pode ir para cidades próximas, que é tudo perto, você consegue pegar um ônibus, trem, ou alugar um carro que não é caro e viajar pelas cidades vizinhas. Aqui, próximo de Waterford, tem 2 praias bem legais que você pode visitar, 15 minutos de ônibus, é muito rápido. Enfim, mesmo aqui dentro de Waterford tem alguns pontos turísticos que você pode conhecer. E fora que nem ele falou em relação ao tempo, realmente, né, o que atrapalha às vezes é a chuva, só que o Waterford é um dos melhores climas da Irlanda, então não chove tanto comparado a outros lugares. Comparado a Galway, talvez a Dublin, que é muito frio, mas aqui o clima não é igual, né, do Brasil, mas também não é um dos piores. E claro, não podia deixar de falar que o povo Irish em geral, a gente tem surpreendido bastante, assim, já esperava um pouco isso, mas não tanto, eles são muito amigáveis, diferente dos brasileiros, eles não são de pegar amizade tão fácil quanto os brasileiros, digamos assim, de ver que você é um gringo e querer saber muito da sua vida, quem você é, querer fazer amizade, isso eles não têm essa aproximação tão grande quanto nós temos, principalmente em algumas regiões do Brasil, não todas, mas eles são muito amigáveis. Se você precisa de informação, eles te ajudam, eles te dão, se você puxar conversa, eles conversam. Então realmente é um povo assim que a gente tem se sentido em casa, digamos assim. Bom, falando um pouco da escola, assim, eu particularmente gosto muito da escola, só tenho que assim, dizer pontos positivos em relação à escola, porque aqui os professores são bem atenciosos, eles te ajudam bastante, não só assim, com as lições que são dadas na aula, mas se você tiver, sei lá, alguma dúvida em relação a como falar no trabalho, a como montar um currículo, seja lá o que for, eles vão te dar um bom suporte. E se você chegar e conversar, não estou entendendo, tá difícil, acho que eu preciso de trocar de sala, pode ser, aí eles conseguem remanejar isso, ou não, tá muito fácil, também você consegue trocar de sala. Enfim, eles são bem flexíveis, os donos da escola também são muito atenciosos, desde o primeiro dia que a gente chegou aqui. Eles foram muito, muito atenciosos, sempre nos dando muito suporte em tudo que a gente esperaram precisa. A gente na moradia que a gente ficou 2 semanas, encontraram a gente lá, levaram até comida pra gente lá. Foi. Então assim... Isso não tá no pacote, tá? Mas foi... Foi feito. Mas a estrutura da escola é muito boa, é uma escola pequena e tal, mas o bom, como ele já falou, é que as turmas são pequenas, então é muito mais fácil para o professor te dar atenção do que numa turma que nem às vezes acontece aqui em grandes escolas de 20 ou mais alunos numa sala, que geralmente é no máximo 6, 7, 8 alunos. Então isso é muito bom e você não acha em todas as escolas. Aqui a gente sempre tem um feedback dos professores, a gente faz testes. Então assim, é realmente uma ótima opção. E assim, pelo que a gente conversa às vezes com outros brasileiros que estão em outras cidades sobre as escolas, a gente vê que a gente fez uma boa escolha, tanto em relação à cidade como também em relação à escola. Então assim, eu só tenho que recomendar. É realmente uma ótima escola, então eu recomendo.
Por último, a gente queria falar para vocês, na verdade, algumas dicas sobre que nós podemos dar assim para quem, como nós, ainda está aprendendo inglês, né? Nós ainda estamos aprendendo e a gente está terminando o curso de 6 meses aqui, claro. Pretendo continuar aprendendo porque inglês é uma nova língua, se aprende um pouco mais a cada dia. Então assim, o que a gente pode falar da nossa experiência, que muitos que estão vendo o vídeo já ouviram com certeza de outras pessoas ou talvez até saibam. Como dica assim de quando você estiver aqui, claro, estude mais além do que as 3 horas do que você vai fazer na escola, porque as 3 horas que você vai fazer na escola vai te ajudar bastante, mas se você puder estudar, você vai ter um progresso muito rápido. Não é nenhum problema se envolver com brasileiro, nós somos brasileiros, adoramos nossa cultura, mas se você puder, não se envolva só com brasileiros. A gente conheceu algumas pessoas em outras cidades, aqui eu conheci muito pouco brasileiro, então não compartilhei essa experiência, mas em outras cidades, né, nós conhecemos algumas pessoas que às vezes estão 2, 3 anos na Irlanda, 4 anos e tinham ainda um nível de inglês muito básico para quem está no tempo que elas estavam, e o principal motivo era isso, porque a vida social da pessoa era toda com brasileiro, porque é o mais cômodo, pra gente é o mais cômodo, porque é a mesma cultura, gostos muito parecidos, ser muito mais confortável se expressar na sua língua. Mas se vocês procurarem se relacionar não só com brasileiros, mas com pessoas de outras nacionalidades, até mesmo com Irish, vocês vão ver que principalmente o listening e o speaking, vocês vão poder ter um progresso rápido. E, se possível, mergulhar o máximo possível na cultura do país que você está, né? Como diz uma das professoras, se você está na Irlanda, tente agir como os irlandeses, né? Digamos assim, no sentido de mergulhar na cultura, de realmente procurar conhecer melhor. Todas essas experiências eu acho que vão ser essenciais para que você, ficando aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa, ou até meses, você possa ter um progresso muito rápido no inglês. E a gente conheceu pessoas que ficaram às vezes 1 ano e progrediram muito mais rápido do que pessoas que ficaram 3. Sim. Por causa disso, porque se dedicaram não só com o estudo, mas principalmente em mergulhar na cultura e se relacionar com pessoas de outros países também, o que acho que é um dos pontos chaves aí. É isso, espero que vocês gostem.